Boa tarde a todos e todas. Quero falar nessa tarde em cima do tema, ou sobre o tema, tempos do fim. Para isso, quero usar o texto de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1. Capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 1, diz assim: Então Jesus saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: Estais vendo todas essas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: Dize-nos quando ocorrerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhes revelou: Cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: Eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. E sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, muitos trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E, por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. E, assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem ler entenda isso, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sob o telhado de sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para aquelas que estiverem amamentando. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno nem no sábado, porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, se alguém vos anunciar: Vede, aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios, para, se possível, iludir até mesmo os escolhidos. Até mesmo os eleitos. Vede que eu o pronunciei a vós. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ainda, ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis. Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do oriente e brilha até no ocidente, assim se dará a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se reunirão os abutres. O evangelista São Marcos, escritor do segundo evangelho, também escreveu, a partir do capítulo 13 de seu evangelho, os tempos do fim. O evangelista São Lucas, a partir do capítulo 21 do seu evangelho, também escreveu o final dos tempos, os tempos do fim. Ainda que Mateus e mais provável Lucas, eles
na verdade, eles não foram os primeiros evangelhos a serem escritos, segundo a história. O primeiro evangelho a ser escrito, mais ou menos no ano 50, final lá por 49, 48, 49, foi o de São Marcos. Começo dos anos 50, na verdade. Mateus foi a partir dos anos 50, dos anos 50 ao ano 60 foi escrito o Evangelho de São Mateus. E Lucas, lá do ano 59 ao ano 64, foi escrito o Evangelho de São Lucas. E São Lucas se deteve muito, buscou muitas informações, até porque ele estava escrevendo para um amigo seu, o Teófilo, principalmente do Evangelho de São Marcos. Nós entendemos que entre os 4 escritores dos Evangelhos, apenas Mateus e João foram discípulos e apóstolos de Jesus Cristo. São Marcos foi discípulo de Pedro, de Paulo, principalmente de Barnabé. Lucas, o médico amado, foi discípulo de Paulo. E entre os escritores, o único não-judeu é Lucas. E eles todos são conhecidos como evangelhos sinóticos, porque dão uma sinopse, um apanhado geral do ministério de Jesus na face da terra. É que um se atém a alguns detalhes a mais. Então, por isso eu vou fazer uso nesse estudo que farei dos 3 evangelistas. Então, eu vou ler um pouco de um pouco de outro, para pegar alguns detalhes a mais. Não é? Então, vamos ver aqui o Evangelho de São Lucas. Os 2 primeiros versículos, então, que fala Jesus predizendo o final dos tempos, tá? E a queda do templo profetizada. Alguns dos seus discípulos, São Lucas capítulo 21, a partir do versículo 5. Alguns dos seus discípulos começaram a falar com admiração sobre a magnificência do templo, edificado com enormes pedras e portentosas obras de arte dedicadas a Deus. Então lhes declarou Jesus: chegarão os dias nos quais de tudo o que vedes aqui não será deixada pedra sobre pedra que não seja derrubada. A destruição de Jerusalém, e especialmente do templo, seria tão arrasadora que prefiguraria a destruição final do sistema mundial no dia do juízo. Os exércitos romanos cercaram Jerusalém e no ano 70 depois de Cristo invadiram a cidade santa, matando quase toda a população. Destruíram e saquearam completamente o templo, invadiram o Santo dos Santos e levaram para Roma o candelabro de ouro, a mesa dos pães da proposição e todos os objetos sagrados dos judeus, como um sinal de que haviam vencido o Deus dos judeus. Além de não deixarem uma pedra em cima de outra e rasparem até o ouro que havia nas junções dos blocos de pedra, salgaram toda a cidade para que nem a grama voltasse a crescer naquele lugar. Nem a grama voltasse a crescer naquele lugar. Falando ainda do templo, esse templo aqui ele é o segundo templo. Tá? Esse segundo templo, 515 a.C., havia sido completamente renovado por Herodes a partir do ano 19 a.C. e foi uma estratégia política para reconciliar o povo judeu com o seu rei que era Idumeu. Herodes não era judeu, ele era Idumeu. Do que um ato de louvor e adoração ao Senhor, mesmo considerando que Herodes mandou treinar 5.000 sacerdotes como pedreiros e construtores para edificarem o santuário com todo o zelo religioso. A estrutura principal desse templo foi terminada no ano 9 a.C., mas toda a reconstrução foi concluída somente no ano 64 depois de Cristo. Pouco tempo antes da invasão romana e sua destruição total, né? Do templo e de Jerusalém. O templo ocupava uma área aproximada de 400 por 500 metros, sendo todo revestido em ouro e prata. Imagina a fortuna que era esse templo. As pedras usadas para erigir a construção eram enormes blocos com cerca de 60 centímetros de altura
por 5 metros de comprimento. Algumas dessas grandes pedras ainda podem ser vistas no chamado Muro das Lamentações, uma parte que sobrou, né, da destruição em Jerusalém. Contudo, esse muro fazia parte da infraestrutura e não propriamente do templo. Joséfo faz a seguinte descrição em relação às enormes pedras que adornavam o templo. Joséfo é um historiador fariseu daquela época. Tudo o que não era revestido de ouro era do branco mais puro. Herodes ofereceu ao templo uma videira de ouro como obra de arte. Cada um de seus cachos era da altura de um homem, e cada uva do tamanho de uma melancia de ouro maciço. Imagina essa videira, quanto não custava. Imagine o valor do templo. Então, quando os discípulos apontam o templo para Jesus Cristo, a magnificência, a beleza daquele templo, Jesus diz, olha, virão tempos. Jesus está falando aí mais ou menos no ano 35. Virão tempos em que aqui não ficará pedra sobre pedra, tá? E será totalmente destruído esse templo que vocês estão admirando. É o que Jesus Cristo está falando para os discípulos naquele momento, né? E depois Jesus Cristo começa falando em Mateus do princípio das dores. Princípio das dores, olha aqui. Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram a ele em particular e lhe pediram, dize-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Quais eram os discípulos? E aí nós vamos para o evangelista Marcos, que ele nos diz quais eram os discípulos, né? Olha só. Versículo 3 de São Marcos, capítulo 13. Então, havendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André o consultaram em particular. Dize-nos quando acontecerão estes eventos e que sinal haverá quando eles estiverem prestes a cumprir-se. E Jesus passou a preveni-los. Vede que pessoa alguma vos induza ao erro. Vede que pessoa alguma vos induza ao erro, pois muitos virão em meu nome, afirmando sou eu, e iludindo multidões. Vamos ver aqui? Eu peguei aqui um... No século XIX, apareceram 6 pessoas dizendo ser o Cristo. No século XX, 17 pessoas dizendo ser o Cristo. No século XXI, já apareceram 3. Entre essas 17 pessoas do século XX, nós temos 2 brasileiros, inclusive um ainda é vivo, mora no Distrito Federal, chamado Henri Cristo. Então ele se denomina o Cristo. E o que a gente vê aqui no Evangelho é impressionante. Olha aqui o que diz aqui, ó. Olha só. Deixa eu voltar para Marcos aqui. Pois muitos os que virão em meu nome afirmando sou eu, iludindo multidões. Marcos 13:6. No entanto, assim que ouvirem notícias sobre guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário que assim ocorra, contudo ainda não é o fim. Então, muitos cristos, guerras e rumores de guerras. Então, olha só. Primeira Grande Guerra Mundial, morreram de 20 a 30 milhões de pessoas. Estou falando das 2 maiores guerras, fora as outras guerras, né, que aconteceram e guerrilhas que aconteceram, de milhares e milhares e milhares de pessoas morreram. Segunda Grande Guerra Mundial, 85 milhões de mortos, sendo que 50 milhões eram civis. Tá? E aí nós vamos para Mateus capítulo 24. A partir do versículo 4... Vamos começar a partir do versículo 13, quando ele fala do princípio de dores. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram, aqueles discípulos que eu já falei, que Marcos denomina. Dize-nos quando ocorrerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Então Jesus lhes revelou, cuidado que ninguém vos seduza. Pois muitos são os que virão em meu nome proclamando eu sou o Cristo e desencaminharão muitas pessoas. Quantas pessoas desencaminhadas por essas pessoas que se dizem ser o Cristo? Criando seitas como Reverendo Moon,
seguidores. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, todavia não vos desespereis, porque é preciso que que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Fomes e terremotos em vários lugares. Uma das coisas que ainda mais mata no mundo é a fome. Nosso planeta tem 7 bilhões de habitantes, tá? E é capaz de produzir 12 bilhões de quilos de alimentos. No entanto, muitas pessoas morrem de fome no nosso mundo. E falando de terremotos, eu peguei 5 aqui. Andei pesquisando. Vamos ver. Chile, 1960. Magnitude desse terremoto, 9,5. É terremoto de varrer tudo. Tá? Morreu em torno de 1.600 pessoas. E esse terremoto foi seguido por um tsunami que matou 61 pessoas no Havaí. Alasca, terremoto com magnitude 9,2. Rússia, um terremoto com magnitude 9,0. Japão, terremoto com magnitude alcançando 9,0. Indonésia, um terremoto alcançando magnitude 9,1. Sem contar os tantos terremotos e tremores de terra e tsunamis que acontecem por aí afora. Inclusive no Brasil. Já estão acontecendo tremores de terra. Né? Agora, vamos para São Lucas. São Lucas trata o que os demais evangelistas não trataram. Até por ser médico, ele frisa epidemias. Vamos ver aqui. São Lucas capítulo 21, a partir do versículo 11. E haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadora falta de alimentos. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Entretanto, antes que tudo isso aconteça, vos prenderão e perseguirão. Então Lucas se detém nessa questão de fome, pestilência. Olha só. Epidemias vêm acontecendo desde a fundação do mundo. Mas nós tivemos aí Idade Média, 1343 a 1353, que se deu o auge, a peste negra. Uma das mais devastadoras pandemias da história. Morreram de 75 a 200 milhões de pessoas na Europa, principalmente na Eurásia. HIV. Já morreram mais de 1,1 milhão de pessoas de doenças relacionadas à AIDS até o fim de 2018. Hoje, em São Paulo, morrem 4 pessoas por conta da AIDS. Ebola matou mais de 11 mil pessoas na África Ocidental, oriunda de morcegos e macacos. Sem falar no sepse, que é o envenenamento no sangue, a doença que mais mata no mundo atualmente. Nós estamos vivendo uma das grandes pandemias que tem parado praticamente o mundo. E a gente olha para tantos mortos na Itália, tantos que já morreram na China, tantos que já morreram no Irã, tá? Já morreram, meus queridos, 15 pessoas em São Paulo. E mais de 1.000 casos já foram detectados com esse vírus no Brasil. Então, é uma epidemia que tem parado o mundo. E nós vemos, por esses versículos que tenho lido, que isto foi profetizado por Jesus Cristo, tá? Há aproximadamente 2.000 anos atrás. Então nós temos muitas e muitas pandemias acontecendo em todo o mundo hoje. Daremos continuidade nesse assunto no próximo vídeo. Deus abençoe a tua vida. Amém.